Boa tarde, mulheres de Deus. Boa tarde para mais um dia. Glória a Deus. Estava orando e o Senhor já falou, já ministrou. Ai, meu Deus do céu. Tem algo que o Senhor tocou no meu coração hoje muito forte, muito forte. E a gente tem um compromisso de noite hoje que eu também sinto que é uma palavra que veio hoje assim de madrugada que vai servir para tudo. Vai servir para esse vídeo, vai servir para de noite, vai servir para tudo. Nossa, foi muito poderoso que Deus falou comigo de madrugada, gente. Muito. De madrugada as coisas são mais sensíveis, né? Eu tava lendo e eu lembro que, assim, eu gosto, tem períodos da minha vida que eu gosto de pegar um livro e ler ele certinho desde o começo, como eu gosto de abrir esporadicamente numa página e começar a ler a partir daquilo, a partir dali. Como se, assim, abro a página aleatoriamente, até no app que eu criei, que eu falei pra vocês, lá até mandei no grupo, eu criei uma página Fala Deus, que é, você clica um botão e aparece um versículo aleatório pra você, assim, como se você faz uma oração e aperta lá, Fala Deus. Aí vai aparecer uma palavra pra você. Eu, particularmente, criei este cenário, essa página no app, porque eu amo fazer isso com a palavra. Eu amo fechar o olho. Eu sei que não é assim, tá, gente? Não é pra pular uma refeição, pular uma oração, pular um momento de intimidade, de revelação com o Senhor. Mas tem vezes, assim, no meio do dia, esporadicamente, eu tô ali, e pego e abro a Bíblia numa página aleatória e ponho o dedo, assim, e vejo o que Deus fala, sabe? Mas eu sei que nem sempre funciona. Mas eu gosto desse hábito, eu tenho esse hábito às vezes esporadicamente, minha Bíblia sempre fica por perto, sempre fica por cima, tem uma no quarto, tem uma no carro, tem uma no... Então eu amo fazer isso, assim, de aleatoriamente tentar receber algo no meio do meu dia, sabe? Enfim, e no aplicativo eu acabei fazendo isso também porque eu amo esse esporádico, esse cenário que Deus tem pra mim hoje, sabe? Então, eu tô nesse período na leitura da Bíblia. Então, eu abro esporadicamente numa página, nesse período da campanha principalmente, que eu tô buscando coisas assim de Deus, né? Então, eu vejo que eu tô. E hoje eu tava lendo um X, uma passagem X, que não ia servir pra gente, assim, pra campanha. Era maravilhosa, era carregada de sabedoria, mas eu senti que não era sobre aquilo. Não era. E o Senhor, a partir daquela passagem que eu estava lendo, me levou para um cenário completamente distante. Completamente distante. E aí, quando eu vi, eu falei: amor, eu já sei o que a gente vai falar hoje de noite. Que a gente vai ter um encontro dos jovens, né? Eu já sei sobre qual ponto a gente deve tocar. E aí comecei a anotar, falei pra ele, a gente começou a meditar, a conversar sobre esse assunto. E aí, é isso o vídeo também. Eu já sei o que vou falar no vídeo, porque é certeiro. É algo que eu acho que a gente ainda não falou sobre o peso do coração e das intenções que a gente carrega. Não se trata de ser uma pessoa bondosa para ir para o céu. Não se trata de fazer muitas coisas pelos outros para ir para o céu. Tem pessoas que fazem muito mal às outras e às vezes, olha, gente, é muita loucura isso. Tem pessoas que elas fazem muito mal a outras, mas ela não tem a intenção de fazer mal, mas ela tá ferindo, ela tá machucando, ela fala coisas que não precisa, ela tem um posicionamento difícil e a outra pessoa sempre sofrendo na mão dela. Mas ela acha que ela tá cuidando, ela acha que ela tá... Tenta buscar isso no seu dia a dia, no seu cenário, que você vai encontrar essa pessoa porque sempre tem. E essa pessoa, ela acha que ela tá cuidando, ela não vê maldade no que ela tá fazendo, nas coisas que ela fala, porque ela acha que ela tá ajudando, não tá atrapalhando. E ela realmente tem um coração leve de que ela tá fazendo a coisa certa. Que ela tá fazendo a coisa certa. E no final das contas, por mais que essa pessoa tenha te ferido, machucado, tenha te feito mal, o que vai ser cobrado dela era o peso do coração dela. Por isso que a palavra diz que há muito é dado, muito será cobrado. Porque quando a gente tem discernimento das coisas, a gente acaba sendo malícia também. A malícia vem junto. Mas quando a gente tá no espírito, carregado de Deus, a gente tem a gente sabe tratar isso, né? Então, quanto mais é dado, pra cair também a queda é alta, né? Deu pra entender? Então, você tem que... Deus te dá um superpoder, né? Na Terra aqui. Você é uma pessoa de influência, você é uma pessoa poderosa, Deus fez você conseguir tocar muitas vidas. Então, você tem que ter muita sabedoria pra não humilhar ninguém, pra não ter ego, pra fazer as coisas de Deus correta e não cair em cilada, entendeu? Então, é muita responsabilidade, muito vai ser cobrado. Deu pra entender, gente? E aí, no final das contas,
Deus vai querer conhecer o seu coração e qual era a intenção que você carregava quando você fazia tal coisa. Então, quando você tá lá em cima e tá ajudando, tá não sei o quê, qual é o peso disso? Você quer mostrar o quão você é boa? Se você quer falar sobre você, ou você quer mostrar Deus em você? Porque no final das contas, Deus vai querer, ele vai pegar o seu coração. Eu amo esse cenário que Deus colocou assim na minha cabeça. Deus vai colocar o seu coração, pegar o seu coração, com tudo que Ele te deu, com toda a sabedoria, com tudo que você aprendeu, com as pessoas que falaram de Deus pra você, com tudo, todo o seu histórico, com tudo que Ele fez por você. Vai pegar o seu coração e vai pôr na balança. E do outro lado da balança tem o peso de uma pena. E aí vamos medir como é que tá seu coração. Se foi uma pessoa mergulhada, se foi uma pessoa com ódio, se foi uma pessoa que ajudou, você foi uma pessoa que amou, foi uma pessoa que cuidou das pessoas, foi uma pessoa que amou Jesus, foi uma pessoa... Quem você foi no mundo? E aí aquele coração, o leve, igual uma pena, esse sim entra no céu. Esse sim. É por isso que é tão pequeno o número de pessoas que vão entrar no céu. É por isso que é tão minucioso, porque não é fácil. Não é fácil não carregar ódio, não é fácil ter um coração leve. As armadilhas estão nos cercando o tempo inteiro. E a palavra diz muito sobre o coração. E olha só, eu separei aqui. Lembra que a gente estava lendo ontem, Salmo 22 e 23, né? Hoje o Senhor me levou pro 24. Olha a sequência, olha que coisa linda, combinando. E aí, deixa eu achar aqui aonde é. 3, Salmo 24, 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Gente, é sobre isso. Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Por quê? Porque ele fez tudo com amor, ele fez tudo com intenção boa. E tudo não poderá fugir da palavra. Então, Deus vai te cobrar às vezes que você ignorou quando ele falava com você. Porque eu vejo, gente, tem muitas pessoas que eu olho assim e falo, meu Deus, como Deus ama a vida dessa pessoa e ela não se toca. Ela não deixa Deus entrar. Sabe aquelas pessoas que ficam procurando pessoas de Deus pra ajudar elas? Fica procurando pessoas, mas elas não se rendem, elas acham que é só uma pessoa orar por elas que tá tudo certo. Aí um período de tempo dá tudo certo e depois que ela se afasta daquela pessoa abençoada que orou por ela, tá tudo errado de novo. E ela não entende que Deus tá pedindo pra ela se entregar enquanto é tempo. Pedindo pra ela buscar enquanto é tempo. Eu vejo muito isso ao meu redor. Pessoas buscando pessoas de Deus. Mas elas não entenderam que elas precisam acessar o próprio Deus. E não ficar buscando migalhas. A gente não pode ser pessoas que ficam buscando migalhas, palavra mastigada de outras pessoas. Eu vejo muito isso, gente. Gente que só se alimenta de Deus a partir de outra vida, a partir de outra pessoa. É maravilhoso. Eu sou uma pessoa que me alimento muito, muito de pregação, me alimento de oração, de louvores, de orações mesmo, ali, né, no meu ouvido, ali, com o foninho que eu falo pra vocês que eu coloco, fazendo as coisas de casa. Eu amo ouvir, mas isso não anula o meu contato direto com a fonte. Porque nós temos a liberdade. Nós temos essa liberdade de pegar a nossa Bíblia na versão que mais nos agrada, porque tem N versões e linguagens para falar a mesma coisa. A Bíblia não vai fugir, né, do que está escrito aqui, mas tem versões que vão facilitar a sua leitura. Por exemplo, a minha é a NVI. Eu gosto da NVI porque eu acho que ela tem uma didática, palavras mais fáceis de eu conseguir compreender o que está escrito ali. E quando eu não compreendo, ou quando eu tenho uma curiosidade muito grande sobre aquele assunto, acabo procurando em outras versões, né, para saber mais sobre o que significa aquilo, ou... Porque tem algumas passagens, principalmente no Primeiro Testamento, Nossa, tô falando muito rápido hoje, né, irmãs? Mas, deixa eu respirar. Principalmente no Primeiro Testamento, tem passagens que é muito difícil compreender, né? Coisas que não são literais, né? Então, tem coisas que a gente precisa ter um estudo por trás, né? Então, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender o que significava aquilo e tudo mais. Enfim, e aí, neste caso em específico, eu procuro mais a fundo, ou até tem imagens, né, anjos diferentes, né? Que aparece, que eu gosto de imaginar como é e procuro imagem, assim, como seria isso, se alguém já tentou decifrar como seria aqueles, como fala? Seres
celestiais, né, que aparecem em alguns casos. E eu fico, meu Deus, que é isso? Que criatividade. Não tem autor, gente. Não tem autor de Crônicas de Nárnia que seja tão criativo quanto a Bíblia. A Bíblia é muito criativa. Eu fico, meu Deus, como você é. Não tenho palavras. Quando eu vejo que essa aqui, essa foi incrível, Deus. Eu sempre me surpreendo, gente. Eu sempre me surpreendo com o Senhor. Ele é certeiro, ele é perfeito. Perfeito, como nós precisamos nos aproximar cada vez mais dele. Aprender cada vez mais com ele. Coisas, gente. Ai, a matemática de Deus é linda. Tudo é lindo. Eu sou aquela pessoa apaixonada pelo Senhor, vocês sabem, né? Não tem como. Eu sou apaixonada pelo Senhor. E eu também separei a respeito do coração, que eu vou indo, né, gente? Quando eu vejo, eu tô falando de outra coisa. Eu não, né? O próprio Senhor. Tem coisas que ele vai soltando, assim, que eu tenho a sensação que, assim, pra aquela mulher vai ser necessário falar isso. Pra aquela outra mulher vai ser necessário que eu fale isso. Pra aquela outra mulher vai ser necessário que fale isso, sabe? Então eu sinto que o Senhor vai trabalhando, ele vai soltando, ele vai falando. E cada uma vai captando e recebendo de um jeito. Então eu só me permito ser usada. Toda vez que eu ligo a câmera, eu falo, Deus me usa, me faz fonte, me faz instrumento, um porta-voz do céu aqui na terra. Porque eu sei que pra cada uma, a gente precisa tocar no coração de um jeito diferente. Então, eu vou falando. Tenta captar aí, irmão. Tenta captar o que eu tô querendo dizer aqui. Voltando pro eixo da nossa conversa de hoje, que eu falei a respeito do coração, eu também separei Isaías, eu acho que é 29. Isaías 29. Quem diz que eu já começo falando da palavra, mas eu não gosto muito dessa ordem, vou confessar pra vocês. Eu gosto de falar primeiro, declarar Ezequiel 37 primeiro, pra depois a gente falar, conversar. Mas tem dias que Deus parece que só vai. Não tem como me segurar. Deixa eu só ver aqui, meninas. Onde tá? Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, não adianta ficar falando de Deus. Não adianta falar que honra o Senhor. Falar que vive uma vida devota a Deus, se na verdade a sua vida, se o seu coração está completamente distante das coisas do Senhor, distante da palavra. Eu vejo, gente, tanto casa, às vezes eu entro e fico apavorada, com a Bíblia aberta em Salmo 90, 91 ou Salmo 23 e salmos famosos, passagens famosas, lugares, principalmente comercial, assim. E eu vejo aquilo, eu fico apavorada, porque eu acho que muitas vezes, até carro com coisa de Deus, assim, em muitos casos, é falta de respeito. Porque a pessoa não tem uma vida devota, não leva a vida de Deus a sério. Ela vive do jeito que ela quer, ela ouve as músicas que ela quer, ela segue a pessoa que ela quer, ela faz o rolê dela do jeito que ela quer. E ela se declara de Deus pro mundo, ela se declara que ela é nossa, íntima. Aonde eu quero chegar? Gente, é um pecado usar as coisas de Deus pra camuflar uma sujeira, sabe? Pra camuflar, porque a pessoa sabe, principalmente se ela tem conhecimento da palavra, ela sabe o que é certo e o que é errado, e as coisas que ela tá fazendo, as coisas que ela tá falando, ela tem esse discernimento muitas vezes. E mesmo assim, usa as coisas de Deus pra camuflar uma vida bonita para todos. Tem gente da igreja, hoje mesmo meu marido me contou um caso dentro da igreja, que eu fiquei, meu Deus, e pessoas que serviam o templo, servia a igreja, e mesmo assim, fingindo que tá tudo bem, falando de Deus na internet e tudo mais, e usando as coisas de Deus pra camuflar uma sujeira, gente. Olha que pecado. Eu não consigo. Eu acho que, assim, essas pessoas são as piores. Pessoas que conhecem a palavra e usam o reino, usam as coisas de Deus pra camuflar a sujeira delas. Meu Deus, eu não queria estar na pele destas pessoas, porque a cobrança delas vai ser cara. Vocês sabem disso. Então, gente, vamos levar as coisas de Deus a sério. O Senhor se importa com o peso da nossa intenção. Não é a quantidade de obras que você faz. Não é, nossa, Deus, eu ajudei tanta gente, eu dei tanta cesta básica. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Nossa, como eu me doei. E na verdade você só queria vangloriar
se vangloriar, você só queria palmas, você só queria postar na internet que você tava lá na África, olha como eu sou uma boa... Gente, e quando a pessoa fala assim, eu tenho um sonho de fazer obra lá na África, porque não sei... Mas aqui, perto dela, a igreja dela, as pessoas do bairro, a própria vizinha dela passando necessidade, ela não quer ajudar, ela quer ajudar a pessoa lá na África. Lá na África. Por que ela quer ajudar lá na África? Muita gente assim, muita gente assim. Aqui perto o Senhor já nos convida. Às vezes a gente sai na rua, a pessoa pede dinheiro, a gente já torce o olho. Não consegue ter sensibilidade. Não consegue ter sensibilidade em ajudar o próximo. De alguma forma. De alguma forma. Às vezes um bêbado, ele vai fazer coisa errada. Mas você pode ajudar de alguma forma. Você pode. Eu tenho certeza, a gente, filho de Deus, pode. Seja com uma palavra, seja com um alimento, seja leva ali pra comer, faz comer, faz alguma coisa. Mas a gente tá muito ocupado com a nossa vida. A gente tá muito ocupado de si. A gente não consegue perceber que o Senhor fala através de uma pessoa que às vezes nem é de Deus. Uma pessoa na rua X, uma camiseta, algo naquela pessoa que você nem considerava uma criança. O Senhor usa coisas esporádicas, coisas X pra falar com a gente. Mas a gente precisa estar atento. Gente, a gente precisa estar atento diariamente em como carregar um coração leve. A gente precisa dormir pensando, Senhor, eu fiz o máximo que eu podia hoje. Senhor, eu dei o meu melhor, o resto é com você, Senhor. O Senhor tem visto a minha dedicação em te agradar. O Senhor tem visto o quanto eu honro o teu nome. O quanto com o que eu sei, com o que eu tenho ajudado, eu tenho feito. Eu não digo não para as suas coisas. Eu não sei dizer não para as coisas de Deus. Eu não sei. Gente, olha o que Deus fez comigo esses dias. Vou contar um caso pra vocês. Falei que não sei falar não, mas eu acabei falando não pra Deus e foi caro esse preço. Eu tava numa tarde da bênção, e é toda terça-feira, 3 horas. É um encontro na igreja. Maravilhoso. E sempre vem um pastor diferente. E aí agora a gente tá na campanha de Ezequiel 37, inclusive vai acabar. Na próxima terça-feira é o último. Enfim, foi através dessa tarde da bênção que eu comecei a campanha. Enfim, gente, tá numa tarde da bênção. E aí a irmã falou assim, tem alguém que queira falar uma palavra, sentir no coração, de compartilhar o que Deus falou essa semana, ler um versículo, cantar, falar alguma coisa. E aí eu fui pra igreja naquele dia com algo forte que Deus tinha falado comigo. E eu achei engraçado que tudo que foi falado lá na frente estava muito alinhado com o que eu tinha falado, com o que eu tinha orado de manhã. E aí tava tipo, nossa, meu Deus, tudo a ver com o que eu pensei, tudo a ver com o que Deus falou, nossa. E aí a irmã falou isso. Alguém tem, né, quer vir aqui na frente, ler, falar rapidinho e tal, antes da palavra principal. E aí, eu não fui. Mas eu tava com a palavra preparada, tava alinhado com o dia, com a tarde da bênção. E eu pensei assim, Deus, mas a irmã nem falou meu nome. Se ela tivesse falado meu nome, eu pegava a palavra que o Senhor me deu e ia lá falar. Mas ela nem falou meu nome, eu não tenho coragem, Senhor, né, gente, eu tenho vergonha e tudo mais. E eu fiquei, ai, Deus, eu não vou, ai, meu Deus, eu não vou, ai, eu não vou. E aí, era Deus me falando, vai Liliane. E eu falei, meu Deus, eu não vou. Ela não falou meu nome, não vou. Não é pra eu ir. Tomei essa decisão. Mas na hora que ela, tipo, ninguém quer falar nada, tá bom, então, aí vamos dar a palavra pro tal. Mudou o cenário lá. Não lembro o que aconteceu, se alguém cantou, não lembro, mas passou a oportunidade. Eu não falei, não fui, e na hora que ela passou a vez, eu caí num arrependimento que eu queria colocar minha cabeça num buraco, eu queria voltar, eu queria sair correndo, falar, eu quero falar, eu queria atrapalhar tudo pra eu poder falar, porque eu já caí na hora no arrependimento de que eu tinha que ter levantado e falado, porque era Deus me testando, e eu fui reprovada no teste, eu fui reprovada, era Deus me falando, e o que eu falei pra Deus? Deus, ela não falou meu nome, eu não vou. Eu falei isso numa tarde da bênção, na igreja, com cerca de 30 pessoas, tá? Passou terça-feira. Fui embora triste, fui embora arrasada, pedi perdão pro Senhor, tudo bem, passou. Foi no domingo, na mesma semana, no culto de domingo, vocês devem imaginar, que eu imagino que de vocês também, a igreja que eu frequento, explodindo de gente, a mesma igreja da tarde da bênção da terça-feira que tinha 30 pessoas, no domingo explode de gente, muita gente. Eu não sei calcular a quantidade de gente que deve ter ali, mas é muita gente. Tem 2 pisos, tem em cima, tem embaixo, não é bastante gente, às vezes não tem nem lugar pra sentar e tudo mais. Domingo é um dia lotado na igreja. E, gente, eu sou nova nessa igreja, então eu ainda, né, tô processando, não sei falar em público.
Tô aqui com vocês porque eu sei que Deus tá trabalhando comigo. Ele tá trabalhando em como fazer isso, em como abrir uma câmera e falar. Ele tem trabalhado isso, mas eu ainda não... Eu tô sendo preparada pra algo, mas ainda não tô pronta, né? Enfim, domingo, eu plena com meu filho, com meu marido, não sei o quê. O pastor, eu gostaria de chamar a irmã Liliane pra ter a oportunidade. Eu não acreditei. Ele falou, eu não tenho outra... Eu fiquei, não, domingo, eu não preparei nada. Eu não preparei nada, eu não tava preparada para aquele momento. Na na hora que o pastor falou, Liliane, você está com a oportunidade, você gostaria de falar com uma igreja, gostaria de falar alguma coisa? Eu falei, Deus, você é terrível, terrível. Na terça-feira, o que eu falei pra Deus? Deus, ela não falou meu nome, eu não vou. No domingo, com a igreja lotada, o pastor falou o quê? Meu nome. E agora? E agora? Qual que era a desculpa? Eu fui. Fui assim, mas fui e honrei, porque eu sei que se o Senhor chama pra missão, ele já foi, ele já tá lá. É a gente que precisa ser disponível para ser usada pelo Senhor. Você não precisa saber tudo para começar. O Senhor tem me dito muito sobre isso. Essa foi a base das minhas orações nos últimos tempos. Eu não sei tudo, Senhor. Eu não estou preparada. Eu não me sinto pronta. Mas eu estou contigo, eu vou te preparar no meio do caminho. Lembra de Jeremias 1, que ele diz, Senhor, mas eu sou muito jovem, eu não sei falar. Ou o próprio Moisés, que falava que não conseguia, que ele era gago. Gente, Deus só quer te usar, porque ele só quer que você esteja disponível. O resto ele cuida, o resto ele faz. As coisas vão fluindo. As coisas da minha vida estão fluindo. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele está trabalhando. Eu sinto o trabalhar dele. A última vez que eu fui, conversei com meu marido hoje a respeito. A última vez que eu fui na igreja, na minha antiga igreja, que era uma igreja muito abençoada, casei nela, foi maravilhoso, o meu processo com lá foi lindo, maravilhoso, mas Deus me colocou em outro lugar e a gente respeita o processo. Mas no último culto que eu fui na antiga igreja, o Senhor me revelou muito, eu saí de lá falando da bandeira do Brasil. Rafael, ordem e progresso, ordem, o Senhor me falou o culto inteiro, ordem e progresso, ordem e progresso, ordem e progresso. Não foi falada essa palavra na igreja, gente, mas na minha cabeça o Senhor falou ordem e progresso o culto inteiro. Quando eu fui embora, e eu lá tal, me despedindo da igreja, quando eu fui embora, um homem na porta da igreja com uma bandeira do Brasil, ordem e progresso. Eu falei, não. Eu quase caí dura. Eu falei, Rafael, olha, eu acabei de falar pra igreja inteira que o Deus me falou do ordem e progresso. Agora eu olho pra camiseta do moço, ordem e progresso. Eu não tô acreditando. E esse foi meu último culto naquela igreja. Ordem e progresso. Colocar a casa em ordem, a vida em ordem e progredir. Eu não tenho palavras para Deus. Deus fala, Deus transmite, a gente só precisa estar disponível para o Senhor. Só precisa estar dispostas. Porque se a gente for disposta e a gente confiar, Ele faz o resto. E a sensação do pós é tão gratificante, é tão gratificante, é tão gratificante que não tem explicação. Quando eu fui, falei, eu não sei nem explicar o que eu falei. Talvez não tenha sido coisa com coisa, eu não falei nem... Eu lembro que eu nem agradeci a oportunidade, eu nem falei a paz do Senhor igreja, eu não falei coisa com coisa. Mas eu falei, eu fui disposta e falei porque Deus mandou falar do jeito que eu consegui. Mas eu sei que é processo, eu sei que eu tô sendo trabalhada, eu sei que eu tô sendo treinada. E uma hora eu vou ficar boa nisso, uma hora eu vou me sentir confortável em falar com pessoas. Porque eu sei que é o trabalhar dele, eu sei que ele tem algo pra mim a respeito disso. Ele já me falou, já tem uma palavra sobre isso. Mas eu preciso estar disposta. Eu preciso estar disposta para o Senhor usar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, meninas. Carreguem um coração leve. Leve, treine esse coração para que na hora que Deus colocar o seu coração em o peso de uma pena, seja tão leve quanto. É sobre isso a palavra hoje. Eu espero que Deus tenha falado fortemente no seu coração hoje, como Ele falou comigo. E agora a gente vai ficar com a nossa oração da irmã Margarida poderosíssima. Senhor, meu Deus, meu Pai poderoso, hoje oramos como mulheres que têm clamado no meio de batalhas que não sabemos mais como lutar. Como mulheres que se sentem injustiçadas, exaustas e até mesmo perseguidas por palavras e situações e sentimentos. Mas a Tua palavra nos diz: contende, Senhor, com aqueles que contendem conosco. Por isso, Pai, vem lutar por nós. Luta contra aquilo que nos tem ferido, angustiado e oprimido. Toma nossa causa em Tuas mãos. Levanta-te como guerreiro em nosso favor. Usa Tua espada espiritual
e desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes invisíveis que têm prendido nossas emoções. Anula toda palavra lançada contra nós. Toda acusação injusta, todo plano escondido, nós entregamos a Ti. Senhor, Tu vês o que ninguém vê. Aquela mulher que ajudou a todos e agora foi esquecida. A que deu amor e recebeu desprezo. A que intercede de madrugada por filhos que nem agradecem. A que está lutando calada contra uma dor que ninguém entende. Mas hoje, Senhor, luta por nós. Defenda essa filha fiel. Não deixes que sejamos consumidas pela aflição. Enche-nos com a Tua justiça e que a Tua salvação seja o nosso canto de vitória. Mesmo que os inimigos se multipliquem, mesmo que pareça que estamos sozinha, nós cremos. O Senhor é nosso advogado fiel, nosso libertador e nossa justiça. Por isso hoje profetizamos, vamos nos alegrar em Ti, Senhor. Vamos exultar na Tua salvação, porque a resposta virá, a justiça virá e o livramento virá. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por cada mulher, Pai. Nós agradecemos pelo fato de mais um dia poder fazer diferente, poder escrever uma página da nossa história de uma forma diferente. Obrigada, Pai. Obrigada por pegar os nossos ossos secos. Obrigada, Senhor, por nos dar esperança, por nos ajudar até aqui e por ter nos suprido no que precisamos. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.